Olá, sejam muito bem-vindos aqui no canal Nanda Flores. Hoje é segunda-feira, dia de dicas práticas, orientações e conselhos para você que é dona de casa, do lar em período integral e para você que é do lar e também trabalha fora. Aqui você vai encontrar dicas práticas, rápidas, orientações bem legais, experiências que eu tenho para compartilhar com vocês sobre ser do lar, trabalhar fora, enfim, viver o seu sonho. Como eu tenho aí na descrição, no link do canal, o meu livro Em Seus Olhos, que eu publiquei, escrevi a história sem nenhuma intenção de publicar, publiquei e se tornou algo assim lindo na minha vida. Hoje eu venho trazer para vocês um pouquinho dessa experiência com a escrita. Então fique até o final para que você receba aí essa dica. E não se esquece de curtir, compartilhar, deixar um comentário, emojizinhos, seja o que você puder fazer para ajudar aí no crescimento do canal. Então, meu nome é Fernanda, pode me chamar de Nanda. Eu gostei dessa criatividade, esse nome no canal, para ficar algo assim bem pessoal, né? Eu amo flores e foi assim que eu quis fazer. Eu acho que fica bem feminino. E hoje eu venho compartilhar com vocês um pouquinho dessas experiências negativas, experiências positivas, mas que no final me trouxe bastante crescimento e conhecimento da escrita. E eu quero deixar aqui para você essa dica. De repente você tem aí seu sonho, seu desejo de escrever e fica meio que com medo e tal, mas como que eu vou te contar aqui, eu tenho certeza que você vai perder o medo e quem sabe aí próximo vídeo aí no canal é o seu, contando a sua experiência, não é mesmo? Então, eu vou tentar dividir esse vídeo em partes, porque são bastante coisinhas que eu vou tentar dar, assim, não uma resumida para poder ficar rápido, mas uma resumida para poder ficar, vamos dizer assim, entendível, né? Porque tudo é uma experiência, tudo é novo pra gente, e às vezes a gente se atropela um pouquinho, esquece de falar uma coisa, falar outra, e depois quando lembra já publicou o vídeo e foi. Então assim, o canal ele funciona desse jeito. Às segunda-feira são dicas práticas, orientações, conselhos para você que é do lar principalmente, mas isso não significa que se você trabalha fora você também não vai encontrar orientação aqui não. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar compartilhando com vocês a experiência, né, daqui do meu livro, que eu amo, meu primeiro livro. Eu não fiquei bloqueada para escrever outro livro, não. Eu fiquei um pouco assustada mesmo. Fiquei muito assustada, gente, verdade. Quando o livro foi lançado, eu fiquei com medo, fiquei com pânico. Foi uma sensação muito estranha. Mas isso aí vamos por parte, para mim poder estar contando para vocês essa experiência. Então, assim, nunca foi assim um sonho. Sabe quando você tem aquele sonho e tu fica focada naquele sonho? Meu sonho é ser escritora e eu vou ser escritora e vou focar nisso, vou correr atrás disso, vou viver da escrita, publicando livros, né? Tem pessoas que são assim, tem esse desejo. No meu caso não foi isso não, foi totalmente aleatório, totalmente aleatório. Eu sempre gostei muito de ler, mas não tive condições para isso. E então, assim, quando eu comecei a ler, meu primeiro contato com a escrita, meu primeiro contato com a leitura foi a Bíblia, porque era o livro que tinha lá em casa. E aí, né, eu fui aprendendo a ler. Aí, quando a gente começa a ler, não sei se foi assim, né, quando eu aprendi a ler, tudo que estava escrito eu queria ler, e aí meu primeiro contato com a leitura foi a Bíblia. E aí cada pessoa tem as suas condições, a sua realidade, e a minha realidade, ela não tinha livros nessa minha realidade. Então, esse desejo de escrever, ele nasceu porque eu sempre gostei de escrever. Na minha escola, as meninas, né, elas estavam gostando de algum menino, já aconteceu também de eu escrever, o menino tá gostando de alguma menina, e eu era aquela menina ali que escrevia as cartinhas, porque eu conseguia bolar palavras muito legais, românticas, encaixar ali, fazer como se fosse um verso, uma poesia, não sei,
E aí ficava super legal e todo mundo gostava. Eu lembro também que eu gostava de um rapaz, né? Eu era bem novinha, e eu gostava de um rapaz, e eu não tinha esse negócio de ficar pedindo, ai amiga, fala com ele. Não sei como é que funciona hoje, né? Mas na minha época, assim, eu não tinha essa coragem, não. Eu gostava dele, mas eu não queria que ninguém ficasse sabendo que eu gostava dele, porque eu morria de vergonha. Aí eu fui lá, peguei uma música de uma cantora que eu gosto muito, assim, hoje a gente tem a mesma idade, eu sou um ano mais velha do que ela, não sei. E ela tinha uma música que se encaixava perfeitamente com o que eu estava sentindo na época, né? Aí eu peguei aquela música e eu peguei e escrevi de um jeito como se fosse eu que estivesse falando. E eu percebi assim que a minha escrita ela tende para o lado romântico, ela tende para um lado crítico e ela tende também para um lado assim de suspense. Então, até aqui, né, nessa parte, eu tô contando para vocês como nasceu esse desejo de escrever. Mas em nenhum momento eu pensei, vou ser escritora. Vou escrever, vou publicar, vou fazer, vou acontecer. Em nenhum momento passou isso pela minha mente. Na verdade, eu sempre quis ser professora, mas escritora eu nunca sonhei em ser, não. Então, eu sempre desabafei muito na escrita. Eu sempre escrevia o que eu estava sentindo durante o dia ou a noite, ia lá e escrevia. E quando você escreve, você tem essa sensação que está desabafando, está expondo, porque muitas das vezes escrevemos coisas que a gente não quer que as pessoas saibam. A gente não quer falar, mas a gente precisa colocar para fora. Então, assim, eu sempre fui assim, de escrever o que eu estou sentindo. E isso sempre funcionou muito bem. E oração também. Teve um bom período que eu orava e, em vez de falar, né, escrevia: Senhor Jesus, está acontecendo isso, me ajuda. Então, assim, a oração escrita também funciona bastante. Aí fica uma dica para você também. Você está aí atarefada, no corre-corre com seus filhos, vai lá, quando eles dormirem, estiver na escola, senta, escreve, é um caderninho bonitinho ali, escreve o que você está sentindo, funciona. E foi assim que eu me vi envolvida com a escrita. Foi tudo totalmente assim, meio que aleatório, coisas de momento, acontecimentos na infância, na adolescência, na vida espiritual, o desabafo. Até que eu tive uma amiga que ela estava fazendo terapia e ela contou que a terapeuta passou para ela um exercício para escrever ali, né, um período, uma situação da vida dela, e eu achei aquilo interessante. E aí eu percebi realmente que a escrita, ela tem assim algo bem latente em nossas vidas. Então, assim, a escrita, a leitura, elas andam lado a lado. Então, assim, o meu envolvimento com a escrita, com a leitura, foi nesse sentido. Não naquele sentido de vou escrever histórias e viver e publicar livro e quem sabe um best-seller e isso e aquilo outro. Na verdade, não. Na verdade, eu sempre gostei de escrever, mas nunca foi algo intencional. Consegue entender até aqui? Então, nesse vídeo de hoje, né, nesse primeiro bloco do vídeo, eu tô passando para vocês um pouquinho de como é que eu fiquei envolvida com a escrita.